Nós temos que adquirir conhecimento, né? A gente pode reservar um tempo, né, para outras coisas, mas não podemos. Eu sei, é um momento difícil que nós estamos passando agora, gera incertezas, receio, medo, mas, na minha opinião, as crises, agora falando um pouco mais da situação que nós estamos vivendo, aproveitando, né, o gancho ali das campanhas de prevenção, então as crises, situações como essa, elas precisam ser vencidas primeiramente onde? Olha só o que eu vou dizer aqui para vocês, pessoal. Elas precisam ser vencidas primeiramente na nossa mente, concordam? Né? E então falando desse problema que nós estamos passando, e acredito que isso também vocês podem usar nos DDS, nos diálogos, falar do coronavírus, e também falar do problema em si, o que pode ser gerado e como que nós podemos enfrentar isso. E uma das formas de fazer isso é o que? É através de uma visão positiva de futuro. Né? Porque em momentos como esse as pessoas tendem a ter uma visão negativa. Né? Não, nós temos que conseguir orientar para que haja uma visão positiva de futuro. Primeiro deixa eu comentar, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não sei se alguém já ouviu falar do princípio 1090. Lembrei disso aqui agora, princípio 1090. Esse princípio diz o quê? Esse princípio diz o seguinte: 10% daquilo que acontece na nossa vida nós não podemos controlar. Mas os outros 90% se referem a quê? A nossa reação diante do problema. Nós estamos passando por um problema, né? Então nós não podemos controlar esse problema, de uma certa forma, mas como que nós vamos reagir a ele, isso nós podemos administrar. Tá? Então essa é o princípio 10-90. 10% é aquilo que nós não controlamos, o problema, 90% é aquilo que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer com esse problema? Né? Como que nós vamos reagir a ele? Então você tem um problema, né? Ele está aí. E agora? O que você vai fazer com ele? Ficar reclamando, né? Ficar brigando lá com os familiares, o pessoal que já está em casa, né? Vai ficar um tempo em casa, tá? Ah, verdade, ó, o SG Consultoria lembrou aqui o escritor que fala sobre o princípio 1090, que é o Stephen Covey. Isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado. Eu só não me recordo aqui, SG, se você lembra do livro, acho que é o das pessoas altamente eficazes, se não me engano, né, acho que é Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, se não me engano é desse livro aí que ele fala sobre isso. Tá? Inclusive, o que eu sugiro também nesse período né, que estão permanecendo, estão tendo mais tempo em casa, leiam livros que vão agregar conhecimento para vocês, como esses livros aí. Tá? Adquiram conhecimento sobre segurança do trabalho? Sim, adquiram, mas também há conhecimento sobre desenvolvimento pessoal. Né? Então, é essa questão que eu estou falando aí de conseguir reagir ao problema. Né? Então você tem um problema, ele está aí, como eu estava falando. Né? Agora, o que você vai fazer com ele? Vai ficar reclamando, vai ficar, falei lá, né, brigando com os familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, questiona Deus, questiona isso, aquilo. É isso que faz aquele que está se deixando levar pelo problema. Concordo? Né? Deixando ser afetado de uma forma negativa. Né? Claro, eu sei que não é fácil, nós sabemos. Vamos passar por um período de turbulência, né, em relação à questão da saúde, em relação à questão econômica. Né? As empresas serão, de uma forma bem significativa, afetadas por esse problema. Né? Então, a população, de uma forma geral, não só no nosso país, vocês estão vendo, isso é mundial. Né? Então, quer dizer, mas eu tenho certeza que se você procurar lidar isso de uma forma positiva, e aqui entra aquela visão positiva de futuro que eu comecei a falar agora há pouco, tá? Então, o que isso significa? Você precisa mentalizar a sua vida após isso que estamos passando, tá? Mentalizar o quê? Mentalizar você lá na frente, você mais forte, você dotado de mais experiência, de mais conhecimento,
Por que mais conhecimento? Porque você aproveitou o momento para se desenvolver mais, para se tornar um profissional melhor, para se tornar um ser humano melhor. E você ocupou a sua cabeça, a sua mente. Se você ficar em casa parado, somente assistindo TV, né, aquilo não é bom. Um pouco, tudo bem. Mas ficar o dia todo, ou várias horas, não. Você tem que traçar estratégias para que você possa. O que você vai fazer durante esse período? Tem um estudo que foi feito, na verdade, foi um psiquiatra que acompanhou algumas vítimas, isso já faz tempo, né? Do campo de concentração, né, se não me engano, da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele também era prisioneiro nesse campo de concentração. E uma das coisas que ele identificou nele e em alguns outros sobreviventes, ele escreveu sobre isso depois, é que eles tinham uma visão positiva de futuro, que é que eu acabei de falar aí, né? Ou seja, eles mentalizavam o que eles fariam e o que eles seriam após sair daquele ambiente que eles estavam, daquela prisão, daquela situação que eles passavam, né? Então, com isso, eu quero convidar você aí que está me acompanhando a, desde já, fazer um planejamento, né? Então, uma dica aqui que eu gostaria de deixar para vocês que me acompanham. Escreve num papel, tá? Escreve num papel o que você vai fazer nesse período que nós estamos passando, que nós vamos passar. Mas escreve, anota a sua rotina faz a partir de sábado, rotina a partir de sábado já, não fica esperando segunda-feira não, né? Isso mesmo, um plano de ação que o SG está comentando aqui, é um plano de ação para esse período que nós estamos passando, que nós vamos passar. Tá? O que você vai fazer? Vou passar mais tempo com a minha família em casa, ok. O que você vai fazer com sua família? Vou assistir vídeos, vou adquirir um curso online, né? O curso lá do Valério Wagner, pode ser, né? Ou outros cursos também, né? Vou ler livros sobre desenvolvimento pessoal. A Daya colocou aqui, ó, gestão de conflitos. E outra coisa, é essa questão aí da visão positiva de futuro, né? É bem isso, você tem que mentalizar, né? O que você vai ter? O que você vai fazer quando a rotina voltar ao normal? Então, uma coisa é você fazer um planejamento para esse momento. Outra coisa é você fazer uma visão, também um planejamento para depois desse momento. E é a questão da visão positiva de futuro. Então, as pessoas que tendem a fazer isso, elas conseguem lidar melhor com isso. Se você não faz, a possibilidade de ter mais problemas por causa disso é maior. Então, dois planejamentos. Um planejamento para o período que você vai passar agora, que nós vamos passar agora. Planejamento em relação a conhecimento, planejamento em relação à convivência com a família, planejamento em relação àquilo que você tem que pôr em ordem, que estava lá parado, que você não estava fazendo, né? Olha aí, o professor Oliveira diz: vou ler o livro de Cipa do Valério, né? Cipa para instrutor, né, Oliveira? Maravilha, olha só. Também temos essa opção, né? Eu mostrei ele de gestão ocupacional, mas tem um livro de Cipa para instrutor. Essa semana, inclusive, algumas pessoas adquiriram, já foi enviado vários. Então, leitura, né? Leitura. Então, mas você vai ter, depois que isso tudo acabar, né? A rotina voltar ao normal, então você vai ter mais conhecimento, experiência. O que você vai fazer? Eu vou aplicar o conhecimento na minha atividade, conhecimento que eu adquiri nos livros, no curso online, né? Nos vídeos que eu assisti lá no YouTube, né? Em relação ao conhecimento pessoal, então, também ler sobre isso, adquirir conhecimento sobre isso. Pessoal, adquiram conhecimento, sabe sobre o quê? Que vai ajudar muito nesse momento agora? Sobre inteligência emocional, sobre resiliência. Tem muita coisa no YouTube sobre isso. Então, ser resiliente nesse momento é algo muito importante.
E a gente consegue ser resiliente como? Adquirindo conhecimento sobre, tá? Então é isso que é importante que a gente faça nesse momento, ok? Muito bem. Vamos ver o que vocês colocaram aqui na participação. Vamos lá. Visão 360 graus, isso mesmo, SG. Conhecimento é a base para um bom profissional, Oliveira colocou aqui. Temos que sempre buscar conhecimento. O SG colocou, o profissional da segurança e saúde do trabalho atua na gestão de pessoas. O fator humano é o foco nesse momento da crise. Exatamente. Por isso nós devemos buscar informação também sobre essa questão de desenvolvimento humano, né? A Day colocou aqui, ó, planejamento para as próximas etapas, né? Everaldo também, plano de ação e metas a serem atingidas, cronograma e metas e objetivos. Ok, pessoal, muito bem. Então é isso que nós precisamos, né? A gente tem que continuar desenvolvendo, tá? Nós temos que continuar apostando no nosso desenvolvimento, ok? Tudo bem?